E aí, errado aqui? Se você quer ter acesso à bibliografia e à transcrição desse vídeo, acesse o site www.errodomundo.com, que está na descrição, e considere apoiar o canal pelo PayPal, Apoia-se, Patreon ou Pix, para me ajudar a fazer mais vídeos como esse. Espero que goste do vídeo. A Antiga Suméria. Introdução. A minha intenção em fazer esse vídeo é estabelecer um contexto histórico para quando eu for tratar a respeito da mitologia suméria, então não vou entrar em muitos detalhes com relação à cultura suméria, pois se eu fosse fazer isso, esse texto ficaria pelo menos 3 vezes maior. Antes de começar, eu preciso falar que as datações usadas nesse vídeo são estimadas. Sendo assim, é possível que se você usar fontes diferentes das minhas, os números podem sofrer uma variação de décadas ou até mesmo séculos. Isso acontece pois é complicado e controverso datar os povos mesopotâmicos. Os Sumérios. Os Sumérios eram um povo não semita e não indo-europeu que passou a habitar o sul de uma região conhecida como Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque e o Kuwait, entre os rios Tigre, Eufrates e o Golfo Pérsico, por volta de 5.500 anos antes da Era Comum. Essa palavra Mesopotâmia é de origem grega e significa a terra entre dois rios, que claro, faz referência aos rios Tigre e Eufrates. No meu vídeo, o antigo templo de Göbekli Tepe, eu falei que essa região também pode ser conhecida como Crescente Fértil, Levante, Anatólia, Ásia Menor, Oriente Próximo ou Oriente Médio, e que ela atraiu vários grupos humanos, principalmente durante o Paleolítico Superior, graças à sua fauna e flora abundantes. Com relação à origem dos sumérios, uma hipótese diz que eles possivelmente viviam próximos às minas de lápis-lazuli que ficavam perto dos sítios arqueológicos de Gonur-Tepe e Anaú, no atual Turcomenistão, e migraram para a Mesopotâmia devido às secas severas, mas independente de onde vieram, ao chegar na Mesopotâmia, eles já possuíam um pacote neolítico e tiveram contato com as populações locais, em específico a cultura Ubaide, que foi dominante na região entre 6.400 anos antes da Era Comum e 4.100 anos antes da Era Comum, período que ficou conhecido como o período Al-Ubaide. As cidades-estado. Uma cidade-estado é uma cidade independente que tem o seu próprio governo e às vezes governa regiões adjacentes. A primeira cidade-estado a ser construída pelos sumérios se chamava Eridu e foi fundada ainda durante o período Al-Ubaide, no século 54 antes da Era Comum. No caso dos sumérios, uma cidade-estado era constituída por uma área urbana fortificada, com muralhas e grandes portões. O centro da cidade era composto por um complexo de construções e terras aráveis, que formavam o zigurate, o alto templo, que segundo a crença local era a morada do seu deus tutelar. Próximo ao templo ficavam as escolas, o Eduba, em sumério, que podiam ou não integrar o zigurate. Ainda dentro das muralhas havia o Palácio Real, as casas da classe alta, comércios, praças públicas, áreas de passeio, avenidas, grandes jardins, canais de irrigação, algumas fazendas e até portos. Ao redor da fortificação, haviam algumas aldeias semi-urbanas e várias fazendas. O crescimento das cidades sumérias normalmente era orgânico, o que fazia com que as casas ficassem amontoadas, sendo que os membros da classe superior, com suas casas de 2 ou 3 andares, viviam dentro da muralha e os demais habitantes moravam em casas simples ao seu redor. As maiores e mais importantes cidades sumérias, como Eridu, Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Larsa, Isin, Kish, Uma, Girsu, Badi-Tembira, Shurupag e outras, podiam ter entre 50.000 e 200.000 habitantes, além do fato de que existiam vários assentamentos menores, como Godin-Tepe, Adab ou Udab, Akshak, Borsippa, Der, Dilbat, Eshnuna, Gudwa, Harbidum, Ksuha, Kuara, Larak, Marad, Nagar, Zimbir e Zabala, só para citar alguns. Os sistemas de governo. O período de Al-Ubaide foi sucedido pelo período de Uruk, que foi uma grande cidade-estado construída e governada pelos sumérios. Durante o período de Uruk, vemos o estabelecimento, fortalecimento e a unificação das cidades mais famosas da antiga Suméria, como Uruk, Ur, Lagash, Sippar, Kish e Nippur, além da formação e evolução dos seus sistemas de governo.
Inicialmente, as cidades sumérias tinham um sistema de governo baseado em uma democracia representativa, onde havia um bicameralismo em que a alta classe, composta por sacerdotes e membros da classe alta, e a baixa casa, composta por pessoas comuns, formavam uma assembleia que tomava a maioria das decisões cotidianas, como produção de alimentos, comércio, resposta a desastres, assuntos estrangeiros e disputas legais, além de todas as decisões importantes, incluindo a escolha do seu governante, chamado de Ensi. O cargo de Ensi era sempre ocupado por um homem que, ao ser eleito, se tornava o governante da cidade e, junto com sua esposa, os dois agiam como sumo sacerdote e sumo sacerdotisa do zigurate, o que por vezes fazia com que fossem tratados como divindades. Porém, o Ensi não era um rei ou imperador. Na realidade, as suas decisões tinham que passar pela Assembleia, uma vez que ele mesmo era membro da alta casa. Entretanto, com o aumento dos conflitos e guerras com povos vizinhos e depois com povos invasores, a Assembleia começou a eleger um governante militar temporário para lidar com esses confrontos conforme eles surgiam. Mas esse governante militar, que era conhecido como Grande Homem, ou Lugal, em sumério, passou a manter a sua posição, mesmo em épocas de paz, e assim, a democracia representativa foi substituída pela autocracia. Com um poder soberano, o Lugal, às vezes, assumia a posição de Ensi ou nomeava aliados para o cargo e determinava se ele seria ou não hereditário. Sob esse regime militar, as cidades sumérias começaram a expandir e assim podemos ver o surgimento de reinos e impérios que foram governados por várias dinastias ao longo dos milênios. A estrutura social. Os sumérios tinham códigos de ética que determinavam o comportamento aceitável, mas falando culturalmente, havia uma forte noção de superioridade perante a outros povos, outras cidades e até mesmo perante aos seus rivais nos negócios e na vida. Para um sumério antigo, a família, os amigos e os companheiros eram a coisa mais importante de suas vidas, e por se preocuparem com invasões ou guerras iminentes, o seu maior medo era a morte. Entretanto, eles aproveitavam a sua existência com festas, celebrações e cortejos que davam origem a casamentos por amor ou casamentos arranjados. Na sua sociedade, havia uma certa mobilidade social, mas a princípio existiam 4 grupos que podemos separar em classes sociais. A primeira é a classe alta, que é formada pelo Ensi, sua esposa, os príncipes locais e alguns homens renomados. Os membros dessa classe podiam compor a alta casa na Assembleia e serem donos de terras enquanto indivíduos, incluindo as terras que ficavam nas imediações do templo. Os membros da classe alta costumavam ser sacerdotes e escrivães. Esses escrivães, por sua vez, podiam se tornar contadores, comerciantes ou seguir outras áreas que precisavam de suas qualificações. A segunda classe era formada por plebeus. Essa é a classe mais baixa que pode ser ocupada por um cidadão livre. Eles podiam compor a baixa casa na Assembleia e serem donos de terras somente enquanto família. Os membros dessa classe costumavam ser agricultores, pecuaristas, pastores, caçadores, pescadores, escultores, joalheiros, lapidários, carpinteiros, ferreiros, coureiros, assentadores, fazedores de cestos, construtores e bardos ou trovadores, entre várias outras profissões. A terceira classe era formada pelos clientes. Esse grupo é subdividido em 3: os afortunados, que viviam no templo, os funcionários do templo, que podiam ser temporariamente donos de terras e recebiam pagamentos na forma de comida e lã, e os dependentes dos nobres, que eram pagos de acordo com seus trabalhos. A quarta classe era formada pelos escravos. Uma pessoa se tornava um escravo por ter cometido crimes severos, por ter sido capturada durante guerras ou para pagar dívidas. No caso de pagamento de dívidas, a pessoa podia se voluntariar ou vender um ou mais de seus filhos, que trabalharia como escravo por 3 anos. A maioria dos escravos eram homens que trabalhavam nos campos e nas construções, e graças a isso, tinham a sua integridade física protegida por lei, exceto quando tentassem fugir. Nesse caso, o seu dono podia açoitá-lo e marcá-lo. Em termos de valor, um escravo custava menos do que um burro, mas felizmente ele podia pedir dinheiro emprestado ou trabalhar como comerciante até conseguir dinheiro suficiente para comprar sua liberdade. A lei também estabelecia que se um escravo tivesse filhos com uma pessoa livre, eles deveriam ser considerados cidadãos livres.
No que diz respeito aos direitos dos homens e mulheres, eles tinham basicamente os mesmos direitos, e sua palavra também tinha o mesmo valor, exceto o fato de que uma mulher não podia se tornar um ensi e um marido podia divorciar sua esposa sem motivo algum ou se ela não engravidasse. Com relação aos filhos, as leis que governavam os filhos biológicos também se aplicavam aos filhos adotivos, já que a adoção era uma prática comum entre os sumérios. Os filhos eram considerados propriedades dos seus pais, e os filhos de um cidadão livre tinham os mesmos direitos de um plebeu. Sendo assim, eles herdavam as propriedades dos seus pais assim que estes morriam, ou podiam ser deserdados por eles a qualquer momento. A Suméria. Mesmo sendo o principal poder mesopotâmico, os governos sumérios sucumbiram e ascenderam ao longo de sua existência. Como vemos, depois do período de Uruk, eles foram dominados pelos acadianos durante o período dinástico arcaico, que foi responsável por unificar grande parte da Mesopotâmia e teve seu ápice durante o período acádio, ou Era Sargônica, que deu origem ao primeiro monarca acadiano, chamado Sargão I da Acádia. Foi durante o período dinástico arcaico que surgiu a primeira dinastia da cidade-estado de Lagash, iniciada pelo rei Anaton em 2500 anos antes da Era Comum, e depois, um dos seus sucessores, o rei Urukagina, criou o primeiro código de leis, que se tornou a base para os demais códigos da região. O fim do período acádio coincidiu com a invasão e o breve período dos Gútios, que começou em 2218 antes da Era Comum e terminou em 2055 antes da Era Comum, quando a partir de Uruk, o primeiro rei dos Sumérios e Acadianos, chamado Rei Utuegal, tomou o controle dos territórios sumérios e acadianos, só que foi rapidamente sucedido pelo rei da cidade de Ur, chamado Ur-Nammu, em 2048 antes da Era Comum, que pertencia à terceira dinastia de Ur. A partir desse ponto, vemos que se torna comum que os reis refiram a si mesmos como reis dos sumérios e acadianos. O descendente mais famoso de Ur-Nammu foi seu filho, o rei Suigi, que construiu a Grande Muralha de Uruk em 2038 antes da Era Comum. Entretanto, devido aos ataques constantes dos Elamitas e Amoritas em 1750 antes da Era Comum, o reinado dos Sumérios e Acadianos chegou ao fim permanentemente, dando lugar ao rei Amorita, Hammurabi, que deu origem aos primeiros impérios babilônicos e, claro, se baseou nos códigos de leis criados pelo rei Urukagina e vários outros sistemas de leis orais e informais, como o conceito de talião, para dar origem ao seu famoso Código de Hammurabi. As invenções. Por ser uma das primeiras civilizações conhecidas, aos sumérios são atribuídas várias invenções. Em termos de tecnologia, eles foram os inventores do barco à vela, aperfeiçoaram o uso da roda, criaram picaretas, ganchos, serras, martelos, cinzéis, pregos, brocas, enxadas, alfinetes, machados, facas, pontas de lança, espadas, bainhas, pontas de flechas, aljavas, coldre de flechas, adagas, armaduras, carruagens, odre, saco feito de pele para transportar líquidos, arreios para cavalos, bolsas, roupas diversas, calçados, sandálias e botas, cola, arpões de pesca, anéis, e foram os primeiros a trabalhar com couro, bronze, lápis lazuli, betume, argila, alabastro, ouro, marfim, prata e cornalina. Eles também inventaram aritmética, geometria, arquitetura, leis, arte, literatura, entretenimento, religião organizada, um sistema de educação, o primeiro calendário lunisolar e até mesmo a própria escrita. Na verdade, a escrita surgiu de maneira independente em pelo menos 4 circunstâncias diferentes na Mesopotâmia, entre 3600 a.C. da Era Comum e 3100 a.C. da Era Comum, no Egito, em aproximadamente 3250 antes da Era Comum, na China, em aproximadamente 1200 anos antes da Era Comum, e no sul do México e Guatemala, em aproximadamente 500 anos da Era Comum. É possível que a civilização do Vale Indo tenha desenvolvido um tipo de escrita, ou proto-escrita, há cerca de 5.500 anos antes da Era Comum, mas como não sabemos ao certo, vou desconsiderá-los e assumir que os sumérios foram os primeiros a fazer registros.
O sistema de escrita que os antigos sumérios inventaram se chama cuneiforme, pois os símbolos usados lembram o formato de uma cunha. A escrita cuneiforme passou por diversos estágios de desenvolvimento ao longo dos séculos, sendo inicialmente usada apenas para fazer registros logísticos e governamentais, e só foi usada para produzir textos religiosos em torno de 3.200 anos antes da Era Comum, quando já era frequentemente usada. Sendo assim, até onde se sabe, os egípcios começaram a produzir literatura um século antes dos sumérios. Os cuneiformes inicialmente eram gravados em invólucros de argila, que mais tarde foram substituídos por placas de argila. Esse sistema de escrita foi adotado e modificado por outros povos ao longo da antiguidade, sendo que só foi se tornar completamente obsoleto durante o século II da Era Comum. Algumas dessas placas de argila foram decifradas e são os textos que usarei para falar das crenças sumérias. Conclusão: eu poderia falar sobre o sistema de educação, arte, literatura, meios de transporte, arquitetura das casas e templos, políticas estrangeiras, exércitos e entrar em alguns detalhes a respeito das cidades mais famosas. Porém, como eu disse, o meu objetivo é apenas estabelecer um contexto histórico e acredito que fui bem sucedido em fazê-lo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ou que ele tenha sido útil de alguma maneira. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Também deixe o seu comentário. Eu sou o Errado, e esse é o Erro do Mundo. Adeus.